estaremos agora dando continuidade à primeira aula, né, onde começamos a discorrer sobre os princípios da licitação, né, previsto no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. Agora, vamos falar do princípio da probidade administrativa. Probidade, o que é probidade? Probidade é sinônimo de honestidade. Então, quando se fala que alguém é probo, dizemos que essa pessoa é honesta. E quando dizemos que alguém é improbo, dizemos que essa pessoa é desonesta, né? O princípio da probidade administrativa, ele exige que todos aqueles que adentram na licitação tenham uma conduta proba, uma conduta honesta, né? E a improbidade administrativa é a desonestidade realizada, seja por agente público, seja por ente privado, em conluio com agentes públicos, que cause dano ao erário ou ofensa a algum valor assegurado pela Constituição Federal, como, por exemplo, aos princípios que regem a administração pública. A improbidade administrativa, ela foi prevista no artigo 37 parágrafo 4º da Constituição Federal, né, onde foi dito que a lei deverá punir os atos de improbidade administrativa e que os danos ao erário decorrente das condutas de improbidade são imprescritíveis. Atendendo à determinação do legislador, foi editada em 1992, a Lei nº 8429, que é a Lei da Improbidade Administrativa. Recentemente, a Lei da Improbidade Administrativa ela foi alterada pela Lei 14.230 de 2021. Em regra, a grande alteração decorrente da Lei 14.230 de 2021 foi a supressão da modalidade de improbidade administrativa na modalidade culposa, ou seja, agora só se pode falar em improbidade administrativa em relação a atos dolosos que tenham por finalidade causar dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Essa é a grande inovação da Lei 14.230 de 2021. E a licitação é um campo em que podem surgir condutas improbas, ou seja, por isso que o princípio da probidade administrativa foi previsto no artigo 5º da Lei 14.133. Então, ele se destina tanto aos agentes públicos quanto aos privados que participam do certame licitatório. E o princípio da probidade administrativa, ele determina que todos se abstenham de condutas desonestas, condutas tendentes a gerar algum ganho indevido ou prejuízo à administração pública ocasionado por quaisquer dos envolvidos no certame licitatório. Tá? Então, esse é o princípio da probidade administrativa no âmbito da licitação. Princípio da vinculação ao edital. O edital é a lei da licitação e contratação. Logo, quando se fala da vinculação ao edital, aqui a lei 14.133 ela alterou a denominação, que a lei 8.666 previa como vinculação ao instrumento convocatório. A lei 14.133 ela alterou esse princípio para denominá-lo de vinculação ao edital. Então, quando a lei determina o princípio da vinculação ao edital, ela diz o seguinte, que o edital é a lei da licitação. Logo, as normas que constam do edital devem ser observadas tanto pela administração pública quanto pelos participantes do certame licitatório. É ilícito qualquer ato da administração pública que fuja às regras constantes do edital. Da mesma forma, os privados devem praticar todos os atos em conformidade com as normas constantes do edital. Qualquer alteração
de normas do edital, em tese, deve ocasionar a reabertura da licitação e de todos os prazos para que possa gerar o efeito necessário. Ou seja, se eu altero o edital de licitação, isso pode gerar duas consequências: ou afastar eventuais interessados que se interessaram pela regra anterior, ou pode gerar novos interessados, podem gerar novos interessados em relação à regra alterada. Por isso, quando se altera um edital de licitação, em regra, deve-se abrir todos os prazos, inclusive os prazos para participação e inscrição no certame licitatório, porque qualquer alteração de norma do edital tem o potencial de afastar ou atrair novos licitantes, tá? Então, por isso, todo procedimento, em caso de alteração do edital, deve resultar na reabertura de todos os prazos. E, mais uma vez, todas as normas que constam do edital devem ser fielmente seguidas, seja pela administração pública, seja pelos participantes do certame licitatório. E qualquer alteração deve gerar a reabertura de todos os prazos. Princípio do julgamento objetivo. O princípio do julgamento objetivo, ele tem por finalidade evitar que a escolha do vencedor da licitação seja um ato de vontade de algum agente público, tá? Ou seja, a ideia é que, se atendidas as regras do edital, o vencedor da licitação ele surge de forma espontânea, ou seja, não vai haver uma decisão acerca de quem será o vencedor da licitação, salvo nos casos de empate e em que os critérios de desempate não sejam auferíveis, quando você utiliza os critérios de desempate e margens de preferência. Aí a questão é outra. Mas assim, em regra, para que o princípio do julgamento objetivo seja atendido, as normas de licitação devem prever tudo. Prever como será o julgamento, como será a análise da proposta, de forma que a escolha do vencedor da licitação não demande nenhum ato de vontade do condutor da licitação, do agente de contratação. Ou seja, o agente de contratação ele não vai escolher quem venceu o certame licitatório. Ele vai declarar quem venceu por ter atendido às regras previamente estabelecidas. Isso também nos traz outra questão. Não se podem alterar as regras do edital de licitação no curso do procedimento licitatório, pois isso fere a regra do julgamento objetivo. Porque se eu alterar uma regra, essa alteração pode gerar o benefício para algum dos candidatos do certame, ou prejuízo a algum deles. Então, não pode haver qualquer tipo de alteração. Para que se evite qualquer tipo de ato discricionário, a lei ela estabelece os critérios de julgamento, que estão no artigo 33 da Lei 14.133. Tá? Os critérios de julgamento atualmente previstos são os seguintes. Artigo 33. Olha lá. O julgamento das propostas será realizado com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, e maior retorno econômico. Esses critérios de julgamento devem estar especificados e descritos no edital de forma pormenorizada. Para quê? Para que se evite qualquer tipo de margem de escolha, qualquer tipo de margem de decisão do agente de contratação. O agente de contratação ele não deve, de forma alguma, ter o poder de escolher quem é o vencedor do certame licitatório. E sim, o vencedor ele deve decorrer naturalmente do atendimento das regras do edital. Princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele é
relativamente recente no nosso ordenamento jurídico. Relativamente recente porque ele não constava do artigo 37 da Constituição de 88 na sua redação original. O princípio da eficiência ele foi trazido pela emenda constitucional número 19 de 98, no âmbito da reforma administrativa que ocorreu naquele período. Tá? O princípio da eficiência ele teve por finalidade tentar trazer para o setor público a suposta agilidade, eficiência que existiria no setor privado, mediante desburocratização, desprocedimentalização da atividade da administração pública. Assim, o que se espera é que a administração pública seja eficiente. E o que é ser eficiente? A eficiência, em regra, ela tem o significado de atingir o melhor resultado mediante o uso do menor número de meios ou do melhor procedimento possível. Ou seja, quando eu quero uma eficiência, eu quero que a administração pública ela consiga um resultado bom ao interesse público e que esse resultado seja obtido mediante um menor número de atos, ou seja, mediante uma desburocratização do procedimento e mediante a utilização de ações que sejam expressamente necessárias, imprescindíveis ao atingimento do resultado que se espera. Então, esse é o conceito de eficiência, é atingir o melhor resultado com o menor número de meios possíveis, ou seja, e com a prática de atos imprescindíveis à obtenção daquele resultado que se espera. Tá? A eficiência aplicada à licitação pública e à contratação pública, ela tem um aspecto no sentido de que é necessário que a administração pública ela tenha um procedimento licitatório que seja não um fim em si mesmo, mas uma ferramenta para a melhor contratação. Ou seja, a licitação ela não pode ser um instrumento pesado, gerador de custos, gerador de atos, que consuma tempo e não resulte numa contratação que tenha a melhor proposta para a administração pública. Não é incomum, às vezes você faz ser feito um procedimento licitatório tecnicamente adequado, formalmente legal, e que resulte numa contratação com um preço acima de mercado. Ou seja, isso mostra que o procedimento licitatório, nesse exemplo que foi dado, ele não foi eficiente. A eficiência que se espera de um procedimento licitatório é que seja um procedimento que você obtenha a melhor contratação. Se for de menor preço, menor preço. Se for da melhor técnica, melhor técnica. Se for do melhor retorno econômico, do melhor retorno econômico. do melhor retorno econômico. Não se pode chegar ao final de um procedimento licitatório onde o resultado obtido seja pior do que aquele que seria realizado numa compra direta. Ou seja, não é admissível que um ente público licite uma compra de material escolar e o preço pago seja maior do que o encontrado em qualquer site na internet. Então, isso não é uma medida eficiente. Então, o princípio da eficiência na licitação, ele deve ser entendido no sentido de que a licitação é um meio, não é um fim. Então, tudo que se coloca na licitação como procedimento deve visar sempre a melhor contratação. Ou seja, qualquer procedimento, qualquer exigência que não seja imprescindível à obtenção da melhor contratação, não deve constar da licitação, porque isso ofenderia o princípio da eficiência. Tá? O contrato de eficiência, que foi uma coisa que eu trouxe aqui no artigo 6º aqui da Constituição, da Constituição, da Lei de Licitações, é um exemplo do princípio da eficiência trazido pela nova lei.
O contrato de eficiência era algo que já era previsto na lei do RDC, né? Mas o que é o contrato de eficiência? É o contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. O contrato de eficiência, que é uma decorrência direta do princípio da eficiência, é aquele em que a remuneração do contratado é diretamente proporcional à economia que ele gere para o ente público contratante. Ou seja, quanto mais economia ele gerar, maior vai ser a remuneração dele. Logo, ele vai agir buscando aumentar a economia da atuação administrativa com vistas a maior remuneração. É claro que essa remuneração também ela não pode absorver toda a economia gerada, senão não haveria vantajosidade nesse sentido. Mas, enfim, o contrato de eficiência é uma medida expressa, trazida pelo legislador, na Lei 14.133, para fomentar o princípio da eficiência. Princípio do interesse público. Esse é um dos princípios que não precisaria constar da lei de licitações. Por quê? Interesse público é um pressuposto de qualquer atividade de qualquer ente público. Eu não imagino a atuação do município, do estado, da União, do Distrito Federal em qualquer ato, qualquer medida, qualquer política pública que não tenha fundamento no interesse público. Ou seja, a existência de Estado, município, União, a existência do ente estatal só se justifica em razão de um interesse público. Então, toda atividade estatal, ela tem como pressuposto básico a existência de um interesse público, né? O princípio do interesse público ele não está previsto no artigo 37 da Constituição e em dispositivo algum, tá? Nem seria necessário, porque ele decorre do próprio ordenamento constitucional. No momento em que temos uma forma republicana de Estado, então nosso Estado é a República Federativa do Brasil. República deriva de res pública, coisa do povo. Então, se a atividade do Estado nada mais é do que a gestão do interesse do povo, toda atividade estatal ela tem que satisfazer ao interesse público. Se a atuação estatal não satisfaz o interesse público, essa atuação estatal ela é ilegítima, ela está fora do âmbito das atribuições do Estado. Então, só existe Estado, só existe república para satisfação de um interesse público. Se não há interesse público, não existe atuação estatal legítima, né? O interesse público é um conceito indeterminado, porque interesse público ele é diretamente relacionado às necessidades públicas. E as necessidades públicas, as necessidades da população, não são fixas. Ao contrário, elas são mutáveis e elas podem aumentar ou diminuir em determinado tempo ou espaço. Então, assim, o que é interesse público hoje pode não ser amanhã e o que é interesse público pode não ter sido no passado. Então, a noção de interesse público é algo a ser concretizado em determinado tempo e espaço a partir dos interesses da coletividade em determinado momento histórico. Então, por isso que o interesse público é algo que deve ser verificado no caso concreto, tá? E qual é o interesse público no âmbito da licitação e contratação pública? O interesse público na licitação e contratação pública é um pressuposto da contratação pública. Então, eu só devo licitar se o resultado final da contratação for o atendimento de um interesse público, e nada mais, tá? Se não há interesse público a ser atendido pelo resultado final da contratação, não se deve fazer a contratação. Esse é um pressuposto básico que nunca pode ser perdido. Então, assim, eu vou contratar
para atingir o interesse público. Então, vamos pegar exemplos quaisquer. Eu vou contratar a compra de determinado insumo de medicamentos porque eu vou atender o interesse público em curar determinada doença ou fazer um tratamento preventivo em relação àquilo. Eu vou contratar apenas para isso, que é o interesse público. Eu não vou contratar visando a fomentar a atividade de determinado fornecedor. Ou seja, esse é um exemplo hipotético que nos traz aqui a questão do interesse público. Então, o interesse público, ele é o fundamento, ele é o pressuposto de qualquer licitação e de qualquer contratação pública. Sem esse fundamento, não se deve licitar, não se deve contratar, não se deve operar a máquina pública tendente a realizar um contrato se a finalidade imediata dele não for o atendimento de um interesse público. Tá? Princípio do planejamento. O princípio do planejamento, ele não está previsto na Constituição Federal e não era um princípio também previsto na Lei 8666 de 1993. E esse sim é um princípio que fez muito bem o legislador da Lei 14.133 e incluí-lo expressamente no rol do artigo 5º. O princípio do planejamento, ele significa que a atuação estatal ela não deve ser atabalhoada, ela não deve ser motivada por questões pontuais. A atividade estatal ela deve ser fruto de um planejamento visando ao atingimento de determinado fim. E esse planejamento ele deve ser feito levando em conta a atuação global da entidade. Então, assim, não se deve contratar pontualmente sem ter em vista o todo da atuação do órgão ou entidade contratante. O princípio do planejamento ele é implícito na Constituição Federal, porque pressupõe-se que toda atividade estatal ela deve ter um planejamento, ela deve ser apta a atingir o fim que o Constituinte expressamente determinou ao ente público para atingir. Tá? Em relação ao princípio do planejamento, foram trazidos aqui vários institutos muito relevantes pela Lei 14.133. Um deles é o Plano Anual de Contratações, previsto no artigo 12, inciso 7º da Lei 14.133. Vamos ler aqui o Plano Anual de Contratações. Aqui 12, inciso 7º. Aqui. A partir de documentos de formalização de demanda, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o seu alinhamento com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Ou seja, aqui, o que o legislador nos trouxe? A partir das demandas que os órgãos recebem, eles devem planejar a contratação anualmente, as contratações que serão realizadas ao longo do período, e não uma contratação pontual, assim. Isso é importante porque, às vezes, se você faz uma contratação visando a um período maior, você pode obter uma melhor proposta. Então, imagine que um órgão público precise comprar materiais de escritório. Tá? Se ele fizer uma compra pensando num período de 1 ano, provavelmente esse volume será maior, será um quantitativo maior que possa permitir uma proposta melhor do ponto de vista da economicidade do que se ele fizer contratações esporádicas, X, Y, Z material ao longo do ano. Ou seja, o plano anual de contratações pode ser um grande instrumento para a economicidade e racionalidade da contratação pública. Uma crítica que eu faço aqui à Lei 14.133 é que o Plano Anual de Contratações ele foi previsto como facultativo. Ele deveria ser obrigatório, tá? Mas enfim, isso foi uma escolha do legislador. Outro instrumento importante do princípio do planejamento
é a previsão da fase preparatória. A fase preparatória é algo que não era previsto, não era previsto na Lei 8666 de 93. Tá? A fase preparatória ela está disciplinada no artigo 18 da Lei 14.133. Aqui, eu vou ler aqui um pedaço aqui do artigo que é importante aqui para trazer aqui essa questão do planejamento. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos descrição da necessidade da contratação, fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Olha que interessante. Agora, para a fase preparatória, ela exige um estudo técnico preliminar que é previsto no artigo 6º, inciso 20, que tem a seguinte redação. Aqui, 6º, inciso 20. Estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Ou seja, antes de contratar, eu devo fazer um estudo técnico que tem que demonstrar o interesse público envolvido em realizar aquela contratação. Ou seja, não se deve contratar de uma forma atabalhoada, não planejada. Agora não, temos que ter um estudo técnico que ele é pressuposto para que se possa dar continuidade às demais fases visando a contratação pública. Porque esse estudo técnico preliminar, ele pode concluir pela inviabilidade da contratação. Porque se a contratação ela ocasionar custos que, comparados ao interesse público atendido, não forem compatíveis, a contratação não deve nem ser feita. Tá? Outro instrumento do princípio do planejamento é o termo de referência, previsto no artigo 6º, inciso 23. Termo de referência é documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Definição do objeto, incluído sua natureza, os quantitativos, o prazo de contrato, se for o caso, a possibilidade de prorrogação. Olha que interessante. Fundamentação da contratação, que consiste na referência de estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível, divulgar esses estudos no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. Descrição da solução como um todo, considerado o ciclo de vida do objeto. Olha que interessante. Agora eu vou contratar algo não pensando no uso imediato daquele objeto, e sim no ciclo de vida dele, tá? Sabe aquele exemplo pitoresco que todo mundo falava da a caneta esferográfica que a repartição pública comprava, a caneta que custava alguns centavos a menos do que outra, mas ela durava uma semana, quando havia outra que poderia durar alguns meses e custava poucos centavos a mais, ela pode ser muito bem fundamentada uma contratação por um preço maior, considerando essa questão, ciclo de vida do objeto, ou seja, não preciso mais contratar o objeto de menor valor que seja ruim do ponto de vista temporal, que ele não vai durar o tempo necessário para que ele possa amortizar o investimento que é feito nele. Então, assim, uma caneta que custe 10 centavos, mas que ela dure uma semana, porque ela vai entupir, ela é mais cara do que uma caneta que custe 12 centavos e que vai durar 2 meses. Então, isso é algo que se deve levar em consideração na contratação. Ou seja, o termo de referência continua aqui, descrição da solução, requisitos da contratação, modelo de execução, modelo de gestão do contrato, critérios de medição. Ou seja,
O termo de referência é um instrumento de suma importância para que se possa estabelecer estudos anteriores à contratação que vão gerar uma melhor definição das regras do edital, que vai resultar necessariamente numa melhor contratação do ponto de vista final, do ponto de vista do custo da aquisição, considerado o tempo de vida do objeto. Outro instrumento do princípio do planejamento é o anteprojeto, previsto no artigo 6º, inciso 24. O que é anteprojeto? Peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter no mínimo os seguintes elementos. Aqui eu vou ler só alguns, tá? Demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado, condições de solidez, de segurança, de durabilidade, prazo de entrega, estética do projeto arquitetônico. Aqui, esse anteprojeto, ele é necessário para todo tipo de contratação, inclusive as contratações por meio do sistema da contratação integrada. Tá? Então, até para a contratação integrada, que é aquela contratação em que eu contrato o projeto básico, o projeto executivo, a execução da obra com um único contratante, ele deve ser antecedido do anteprojeto, porque sem isso eu não tenho sequer condições de saber o que eu estou contratando, o que eu estou licitando. Tá? Por fim, temos o projeto básico e o projeto executivo. O projeto básico descrito no artigo 6º, inciso 25, e o projeto executivo no artigo 6º, inciso 26. Tá? Bom, então o princípio do planejamento é, sim, uma das melhores inovações da Lei 14.133 e é muito apto, ele pode fomentar, sim, a melhor qualidade das contratações públicas, tá? Porque eu acho que está na hora de superar aquela fase em que alguns entes públicos contratavam, eles não tinham nenhum tipo de gestão do que estavam contratando, contratavam coisas desnecessárias, contratavam mal, contratavam em excesso, ou contratavam numa quantidade desnecessária que resultava na necessidade de nova contratação, o que gerava até alguns questionamentos de fragmentação do objeto. Ou seja, então, esses instrumentos, plano anual de contratações, estudo técnico preliminar, termo de referência, anteprojeto, podem sim resultar numa melhor contratação pública do ponto de vista global e se evitem contratações inúteis e desnecessárias. Princípio da transparência. O princípio da transparência também é uma inovação da Lei 14.133 que não constava da Lei 8.666. Tá? Alguns autores entendem que o princípio da transparência ele estaria contido no princípio da publicidade, tá? E assim, teoricamente, ele seria uma desnecessidade, tá? Enfim, mas dentro do ponto de vista de funcionalidade, de dar uma interpretação funcional e racional aos dispositivos legais, a gente pode pensar na transparência como algo que não é ainda totalmente absorvido pela publicidade, tá? O que seria transparência? Vamos partir do ponto de vista prático, vamos pensar. O que é transparente? É o que se pode ver por dentro. Então, se você pensar numa embalagem transparente, o que é uma embalagem transparente? É aquela embalagem que você pode ver o conteúdo dela. Tá? Enfim, é isso, Então, e vamos trazer isso para dentro da máquina do Estado. O que seria uma transparência estatal? A transparência estatal seria que tudo que ocorre dentro do Estado deve estar visível, ou seja, nada deveria estar oculto, ou seja, tudo é possível se ver. Ou seja, a transparência, então, ela tem um conceito de inexistência de algo não visível para o cidadão dentro do âmbito da máquina estatal.
Isso seria um conceito de transparência. Aí vem a questão, transparência em publicidade é a mesma coisa? Partindo desse conceito, não. Por quê? Já vimos o que é publicidade. Publicidade é você ou permitir que algo seja acessível, que é a publicidade passiva, ou você dar andamento a atos para tornar aquilo público. Seria a publicidade ativa, como publicações na imprensa oficial, no Portal Nacional de Contratações, intimação de interessados, seria um conceito de publicidade. A publicidade não significa transparência, porque eu posso publicizar apenas o que não está oculto. Então, na verdade, a publicidade ela significa que algo, o que foi selecionado para ser público, pode estar disponível para as pessoas, mas nem tudo que está disponível para ser publicizado significa que abrange a totalidade dos atos estatais. Então assim, a transparência ela pressupõe que tudo seja visto, né? E a publicidade é a forma de tornar público aquilo que não é sigiloso, tá? Então a transparência ela pode ter um significado maior, tá, do que a publicidade, tá? Então assim, só que assim, como todo princípio, aqui vem algo que é importante também trazermos, nada é absoluto. A gente não pode dizer que tudo que ocorre na administração pública deve ser transparente, porque há questões que envolvem interesses de Estado, interesses relativos à segurança nacional, que precisam sim estar sigilosos, tá? Para isso temos uma disciplina sobre o assunto da Lei de Acesso à Informação, que ela permite que determinados atos sejam decretados sigilosos por períodos determinados em razão do interesse público, segurança nacional envolvidos. Então, assim, a ideia da transparência aqui não significa que tudo vai ser transparente para o cidadão, mas que, na medida do possível, sim, tudo deve ser transparente, tudo deve ser visível ao cidadão, tudo deve ser acessível ao cidadão. Essa é a ideia de transparência que decorre da lei, tá? A transparência, ela pressupõe publicidade, porque assim, se eu coloco uma transparência, mas não torno público, nada adianta também, né? É transparente, mas... E posso publicizar isso? Devo. Uma transparência sem publicidade não gera efeitos, não gera o que se espera do que fundamenta o princípio da publicidade e da transparência, que é o quê? Permitir o controle da sociedade, a sociedade ter ciência de tudo que é feito pela máquina estatal, porque, mais uma vez, a máquina estatal nada mais é do que a gestão de interesses da coletividade. Logo, a coletividade, o cidadão, ele deve ter acesso, deve ter informação a tudo que o Estado realiza, tá? Então, em relação à transparência, por exemplo, recentemente, não tão recentemente, foram instituídos os denominados portais da transparência, né? O que seria o portal todos os servidores públicos sabem, mas atualmente a remuneração dos agentes públicos ela é acessível a qualquer pessoa, tá? Isso decorre do princípio da publicidade e hoje pode até se fundamentar no princípio da transparência. A transparência no âmbito licitatório, ela pressupõe o quê? A divulgação da fase interna da licitação, do planejamento, divulgação do orçamento, divulgação das necessidades de contratação, ou seja, isso tudo estaria abrangido pelo princípio da transparência. Mas, mais uma vez, isso não é algo absoluto. Haverá hipóteses em que algo pode ser tornado não público, pode ser tornado sigiloso, tá? Tal como, por exemplo, a questão do orçamento sigiloso previsto já na Lei 14.133. Tá? Princípio da eficácia.
O que é eficácia? Eficácia é aptidão para gerar efeitos jurídicos válidos. Então, aí vem até aquela distinção muito comum entre vigência e eficácia, porque algo pode estar vigente e não ser eficaz. Ou seja, nem tudo que existe é eficaz. Então, por exemplo, a Lei 14.133, ela já está vigente, mas ela está hoje no dia, estamos aqui no dia, que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 5 de abril, né? 5 de abril de 2023. Eu posso dizer que a Lei 14.133 está vigente? Sim, ela está vigente desde a data da sua promulgação. Ela está totalmente eficaz? Não, porque é permitido que ela não seja aplicada até dia 31 de dezembro de 2023, ou seja, ela vai se tornar totalmente eficaz a partir de 1º de janeiro de 2024. Tá? Então, assim, a Lei 14.133 é um exemplo de algo vigente e não totalmente eficaz. Então, o que é eficácia? É a aptidão para gerar efeitos jurídicos válidos. Tá? A eficácia da licitação, o que significa? Pressupõe-se que a licitação ela vai ser uma medida eficaz. Eficaz a quê? Eficaz ao atingimento dos objetivos visados pela lei para a contratação pública. Ou seja, quando eu falo em princípio da eficácia, eu quero dizer o seguinte: a licitação ela tem que ser o melhor instrumento para o atingimento das finalidades da contratação pública. É isso, ou seja, a licitação ela tem que ser o meio mais eficiente para que eu possa conseguir a melhor proposta para a administração pública. Tem que ser o meio mais eficiente para que eu possa, por meio da contratação pública, gerar o desenvolvimento econômico e social. Tem que ser o meio mais eficaz para que eu possa gerar o incremento da ciência e tecnologia. Ou seja, isso é o princípio da eficácia no âmbito da licitação e contratação. A licitação ela tem que ser o meio eficaz para o atingimento dos objetivos da contratação pública. Bom, em questão de eficácia também, a questão importante é o artigo 94. O artigo 94 expressamente nos traz que para que todos os atos realizados no âmbito da licitação tenham eficácia, ou seja, que eles possam surtir efeitos, é necessária a sua publicação, ou melhor, divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, ou seja, tem que haver a divulgação de todos esses atos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, se um ente público fizer algum ato, alguma licitação, alguma contratação, e não divulgá-la no Portal Nacional de Contratações Públicas, esse ato é ineficaz, ele não gera efeitos jurídicos, ou seja, ele não gera o dever de executar, ele não gera o dever de pagar, ele não gera o início dos prazos de realização das obras, ou seja, isso é uma questão que deve ser muito controlada por todos os que atuam na licitação, ou seja, todos os prazos somente começam a correr a partir da divulgação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Tá? A eficácia ela tem uma ligação grande com a eficiência, né? Porque assim, a eficiência, tal como falamos, é o uso dos melhores meios para atingir os fins, né? E para que eu possa atingir os fins, eu devo adotar os meios mais aptos para atingir os fins. Logo, eu devo adotar as condutas mais eficazes para que se possa atingir o resultado. Então, a eficiência e eficácia ela tem a ligação no sentido de que eu só sou eficiente se eu adotar os atos e práticas eficazes para o atingimento de determinada finalidade prevista em lei. Tá? Princípio da segregação de funções. O princípio da segregação de funções é uma das novidades verdadeiras da Lei 14.133
no âmbito de vista do direito positivo. Por quê? Eu falo do âmbito de vista do direito positivo. Porque o princípio da segregação de funções, apesar de não previsto em lei, ele já era observado na prática pela administração pública, porque ele decorria de julgamentos, de orientações decorrentes do Tribunal de Contas da União. Qual é o fundamento do princípio da segregação de funções? O princípio da segregação de funções, ele parte do seguinte fundamento. Todo ato que se realiza no âmbito de um ente estatal, realizado dentro de um procedimento administrativo ou de um processo administrativo, ele tem fases. Ele tem fases. Ele tem fases que são percorridas até se chegar ao resultado final. E ao longo dessas fases, esse procedimento ele vai passar sob a atuação e análise de vários servidores públicos. E essa passagem desse procedimento por vários servidores públicos, isso é apto para gerar o denominado controle interno decorrente do próprio procedimento. Ou seja, se um procedimento administrativo, um processo administrativo, ele se inicia de determinada forma, na primeira fase do seu procedimento, quando ele chegar na segunda fase, que ele vai ser analisado por outro servidor público, se esse servidor que está analisando a segunda etapa, ele verificar alguma irregularidade cometida na primeira etapa, é provável que ele vai determinar o quê? O saneamento dessa irregularidade, e isso vai gerar o quê? Um acerto que vai impedir que um processo administrativo chegue ao seu final com alguma irregularidade não previamente sanada. Ou seja, só que para que isso ocorra, é necessário o seguinte, que cada fase do procedimento seja conduzida por um agente público. Por quê? Se um mesmo agente público ele conduzir a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4 do procedimento, se ele errou na primeira fase, há uma tendência de que ele sustente o seu ato e não reveja o ato que ele mesmo praticou, mesmo que esse ato esteja equivocado. Então, assim, no momento em que eu segmento a função dentro do procedimento administrativo, ou seja, no momento que eu coloco servidores públicos diferentes, agentes públicos diferentes, cada um deles, agindo de forma independente e imparcial, ele é capaz de verificar irregularidades cometidas anteriormente por outros servidores e determinar a sua regularização antes que o processo administrativo chegue na fase final. Tá? Ou seja, eu não posso concentrar funções em etapas diversas do procedimento num mesmo agente público, porque esse agente público, se ele errou anteriormente, ele tende a manter o erro que ele cometeu, não às vezes de forma proposital, às vezes até por uma questão a tendência do ser humano de não reconhecer seus erros e de insistir nos seus erros e tentar se convencer a si mesmo que ele está correto, quando às vezes não está. Às vezes uma análise de outra pessoa, feita de forma isenta, imparcial, ela consegue ver o erro cometido na etapa anterior pelo outro servidor e gera um saneamento desse erro e gera, como resultado final, um melhor interesse público. Por quê? Porque o melhor interesse público atendido, pois o processo administrativo vai chegar à sua fase final sem ilegalidades, sem erros de procedimentos, o que evitaria sua anulação ou questionamento. Tá? O princípio da segregação de funções, assim, foi previsto no artigo 7º, parágrafo 1º, com a seguinte redação. Vedação da designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. E essa norma é aplicável aos órgãos de assessoramento jurídico e controle interno. Assim, é importante que os entes públicos atualmente revejam
as normas internas que estruturam a atuação dos servidores públicos para, eventualmente, corrigir essa designação simultânea em mais de uma função, porque se houver designação simultânea de mais de uma função de um mesmo servidor, mesmo que esse servidor seja o mais honesto, o mais capacitado, o mais preparado, haverá ofensa ao princípio da segregação de funções. Então, a gente tem que, os entes públicos têm que rever as suas normas internas de atribuições de competências para que se revejam competências que se sobrepõem num mesmo procedimento em fases diferentes. Isso tem que ser revisto sob pena de ofensa ao princípio da segregação de funções. Princípio da motivação. Motivação. O que é motivação? Vamos lá. Às vezes muito se confunde o conceito de motivo e motivação, apesar de um ser ligado ao outro, tá? O que é motivo? Motivo é o fato que ocorreu que gera a necessidade da atuação administrativa. Então vamos pensar num motivo. Imagine que os equipamentos de informática de determinado órgão começaram a não mais funcionar em razão da sua obsolescência. Isso é um fato. Esse fato gera o quê? A necessidade de compra de novos equipamentos. Então, qual é o motivo da compra de novos equipamentos de informática nesse órgão? É a obsolescência dos equipamentos existentes que não mais funcionam em razão das atualizações de programas e outras coisas do tipo. Isso é um motivo, tá? E o que seria a motivação? A motivação é a expressa indicação dos motivos que levaram à contratação. Então vamos pegar esse exemplo de novo. Então vamos lá. Determinado órgão tem uma série de equipamentos de informática que estão obsoletos. Isso gera lentidão, não funcionamento, tá? Esse é o motivo. Isso gera uma necessidade. Qual a necessidade? Contratação, compra de novos equipamentos. Então, qual o motivo da compra dos novos equipamentos? A obsolescência. Isso gera a formalização de um procedimento para a compra desses novos equipamentos. Esse procedimento terá que ter a motivação. E qual vai ser a motivação? A indicação dos motivos. Então, a motivação vai ser: estou realizando a compra de novos equipamentos em razão da obsolescência dos equipamentos hoje existentes. Ou seja, essa é a motivação. Então, motivação é o quê? A indicação dos motivos. E o que são os motivos? O fato que levou à necessidade de atuação do órgão estatal. Então, motivo e motivação têm essa relação indissociável, mas não se confundem, tá? A questão da motivação, hoje ela é exigida no artigo 18, inciso 9 da Lei 14.133, que fala o seguinte, vamos lá, artigo 18, inciso 9, aqui, artigo 18, inciso 9. O artigo 18, inciso 9, ele está inserido dentro da denominada fase preparatória. Então, na fase preparatória, o que vai ter que haver? A motivação. Motivação das circunstâncias, motivação circunstanciada das condições do edital, tal como exigência de justificativa de exigências de qualificação técnica, indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, de qualificação econômica financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Ou seja, o artigo 18, ele traz aqui a necessidade de eu motivar todos os fatos que constem do edital. Ou seja, eu tenho que motivar, por exemplo, por que eu vou exigir a qualificação técnica de determinado participante da licitação. E essa motivação vai ser resultado do quê? Do motivo. Então, se eu exigir que
determinado licitante tenha experiência na realização de obra pública. Eu vou ter que falar qual o motivo para isso. Qual o motivo? O motivo é o fato que gera a necessidade dessa exigência. E qual pode ser o motivo? Por exemplo, a complexidade da obra pública que vai ser erigida. Ou seja, tudo atualmente tem que ter a motivação. Sem a motivação, não há regularidade na contratação. Tá? Princípio da segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Segurança jurídica, esse é um princípio que já constava da Lei de Processo Administrativo Federal, na Lei 9784 de 1999. E por isso há uma crítica à desnecessidade desse princípio na Lei de Licitações. Tá? Segurança jurídica é o conhecimento das consequências dos atos. Ou seja, quando eu falo em segurança, eu estou falando o seguinte: as pessoas querem ter segurança no sentido de saber qual a consequência dos seus atos para poderem se planejar de acordo com essas consequências. Ou seja, segurança jurídica significa o seguinte: os particulares que tratam com a administração pública, eles precisam saber as consequências dos seus atos em razão das normas existentes e da interpretação que a administração pública faz em relação a essas normas existentes. Tá? Por isso, o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 13 da Lei 9784 de 99, ela traz o princípio da vedação da interpretação retroativa, ou seja, se a administração pública hoje interpreta a regra de determinada forma, ela pode mudar a interpretação? Pode, mas ela não pode retroagir essa interpretação a fatos ocorridos e por ela já decididos anteriormente a essa mudança. Tá? O artigo 30 da LINDB, também, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela também nos traz uma regra muito relevante do ponto de vista da segurança jurídica, no sentido de que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Ou seja, o que a LINDB determina? Que se deve, na medida do possível, padronizar a atuação da administração pública por meio de regulamentos, súmulas e outras normas. Por quê? Isso evita o casuísmo. O casuísmo, ele é o inimigo número 1 da segurança jurídica. Eu não posso decidir algo para o agente A, diferente do que eu decidi para o agente B, se as circunstâncias são as mesmas. Eu não posso decidir hoje diferente do que eu decidi ontem. E não posso decidir amanhã diferente do que eu decidi hoje. Ou seja, a segurança jurídica, ela pressupõe a estabilidade não só da norma, mas da atuação do Estado na aplicação da norma. E isso tem que ser fomentado por meio da padronização. E isso deve ser, na medida do possível, trazido para a licitação. A previsão de modelos, de Portal Nacional de Contratação Pública, divulgação de editais, divulgação de minutas, isso é algo muito importante para a segurança jurídica, porque isso vai dar aos agentes privados que contratam com a administração pública uma noção da interpretação da norma que a administração pública tem. E isso dá uma forma, isso permite planejamento, permite visualizar o futuro, permite que se contratem financiamentos objetivando ao atingimento de determinada finalidade numa contratação. Isso é fomentado pelo princípio da segurança jurídica. Razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade são dois conceitos extremamente ligados, tanto que alguns autores costumam englobar um ao outro. Mas, em razão do direito positivo tratá-los de forma diferente, há autores que procuram especificar o conceito de cada um desses termos, razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade, em regra, ela é analisada sob dois aspectos. Toda atuação estatal, ela tem que ser
compatibilizada entre o meio e o fim. Ou seja, eu devo agir de forma que eu possa atingir o fim que se pretende. E eu não devo agir de forma alguma de forma desnecessária. Ou seja, o Estado não deve atuar de forma incompatível com a finalidade que dele se espera. Tá? Ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu exijo, deve ser compatível com o fim que eu pretendo atingir. Então eu só devo, por exemplo, requerer alguma exigência licitatória, alguma exigência de condição pessoal para participação numa licitação, se essa exigência for compatível com a finalidade do objeto contratado. Se não for, isso não pode ser exigido. Tá? É razoabilidade externa. O que seria? Isso é razoabilidade interna. A razoabilidade externa seria a legitimidade dos fins. O que seria legitimidade? Legitimidade é que o resultado da atuação do Estado, ela tem que ser legítima. E como é que eu legitimo a atuação do Estado, o resultado final dessa atuação? A legitimidade, no sistema democrático, ela pressupõe a participação das pessoas diretamente atingidas na elaboração da solução, na elaboração da proposta que se pretende implementar. Então, a legitimidade ela pode decorrer de vários fatores. Tá? A legitimidade da atuação estatal tanto decorre da eleição, porque as pessoas, teoricamente, escolheram um determinado dirigente e a política pública por ele proposta, como de outros mecanismos, como consultas públicas, audiências públicas, em que são chamados os interessados para que possam apresentar críticas, propostas e soluções para determinado plano estatal. Então, legitimidade seria isso, que as pessoas possam ter participado da solução que se propõe. Tá? Então, isso também ocorre até por meio da publicidade. No momento que eu torno público tudo que eu estou fazendo, eu abro um canal para a participação do cidadão opinar, peticionar, requerer, e isso pode gerar uma maior legitimidade da atuação estatal. Proporcionalidade, em regra, é uma adequação entre fins e meios, tá? Também, e por isso que ela se confunde um pouco sobre acerca da razoabilidade. A proporcionalidade, ela se divide em 3 aspectos. Primeiramente, a adequação. Toda atuação do Estado ela tem que ser adequada aos fins a que ela se destina. Por isso que se fala que a razoabilidade ela estaria inserida dentro da primeira regra da proporcionalidade. Então, quando se fala em razoabilidade, na verdade eu estaria falando da primeira regra da proporcionalidade, que seria a adequação de fins e meios. A segunda regra da proporcionalidade seria a necessidade. O que seria a necessidade? Eu só devo atuar, o Estado só deve atuar, realmente se for necessário. Ou seja, se não houver uma necessidade pública a ser atendida, a gente para na segunda fase da proporcionalidade. Ou seja, não preciso licitar, não preciso contratar. Então, se não houver necessidade de comprar equipamentos novos de informática, porque os existentes estão atuais, não estão obsoletos, eu não devo nem partir para a licitação. Tá? E a terceira fase seria a proporcionalidade em sentido estrito. O que é uma proporcionalidade em sentido estrito? É o sopesamento entre o que você vai fazer, tá? E eventual efeito indesejado daquilo que você está fazendo. Então, em tudo é possível você fazer uma proporcionalidade em sentido estrito. Se eu vou fazer uma obra pública, por exemplo, eu vou gerar um novo equipamento público, mas isso vai gerar consequências? Sim, eu vou gastar recursos orçamentários, eu vou ter que desalojar pessoas que eventualmente moram ali, eu vou ter que desapropriar, vou fornecer solução habitacional. Ou seja, vejam, um fato positivo pode gerar outro negativo. E eu só devo continuar atuando se o fato positivo for mais relevante do que o negativo.
ou pelo menos com o mesmo peso. Então, proporcionalidade em sentido estrito é ponderar, colocar na balança o resultado positivo da ação estatal e o resultado negativo, e só continuar a ação estatal se o resultado positivo for superior ao fato negativo. Se for inversamente proporcional, eu devo parar. Então, a ideia é essa, tá? Então, isso é muito comum, gente. Imagine se a proporcionalidade em sentido estrito ela é aplicável a todas as atuações do Estado e até da vida pessoal de cada um. Por exemplo, imagine que alguém está com uma doença grave. Você vai fazer uma proporcionalidade em sentido estrito. Os efeitos do tratamento e quanto isso vai prolongar ou melhorar a minha qualidade de vida. Ou seja, isso é uma proporcionalidade em sentido estrito, do ponto de vista pessoal de alguém. Isso deve ser feito também do ponto de vista do Estado. Tá? Competitividade, nos encaminhando aqui para o final dessa aula, né? Princípio da competitividade, a licitação deve ser aberta a todos os interessados para que possam cumprir o objeto do contrato. Assim, quanto maior a competitividade da licitação, quanto mais pessoas comparecerem ao certame licitatório, aumenta a possibilidade da obtenção da melhor proposta para a administração pública. Quanto menos pessoas comparecerem, diminui a possibilidade de obtenção da melhor proposta. Por isso, existe a vedação do direcionamento da licitação. Artigo 9º, inciso 1. O artigo 9º, inciso 1, ele contém várias regras que impedem que seja frustrado o caráter competitivo da licitação, visando o quê? Atrair o maior número de licitantes possíveis, que quanto maior o número de licitantes, maior a possibilidade de da obtenção da melhor proposta e, consequentemente, do melhor interesse público. Princípio da celeridade. Celeridade é tempo. Tá? Celeridade significa o seguinte, o procedimento licitatório deve ser rápido, célere, ou seja, eu não devo fazer uma licitação que ela demore 1 ano, 2 anos para se concluir. Tá? Isso às vezes ocorre, mas não depende da vontade da administração. Mas a lei ela procura tornar mais célere a licitação. Tá? Então, assim, e a duração razoável do processo, inclusive o processo administrativo, a licitação é um processo administrativo, é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Logo, a licitação lá tem que ser célere, não devem ser feitas exigências inúteis, o procedimento tem que ser rapidamente conduzido, os recursos devem ser julgados de forma célere para que se chegue ao resultado final da licitação. Tá? Princípio da economicidade. A economicidade é a proteção ao patrimônio público. O patrimônio público, que é de todos, a coisa do povo, ele deve ser devidamente gerido. Logo, a contratação ela deve gerar em aquisições pelo preço de mercado. Deve-se evitar superfaturamento, sobrepeso, sobrepreço. Tá? Por quê? O ente público ele não deve contratar em preços superiores ao que a iniciativa privada contrata. Ou seja, a licitação ela deve gerar uma economia e não gerar uma aquisição em valores acima de mercado. Então, a contratação ela deve ser direcionada à obtenção do melhor preço, da melhor proposta. Tá? E se caso a ausência de economicidade for tão patente, existe a justificativa de não licitar em razão da não economicidade do procedimento licitatório, como pode se perceber no artigo 75, inciso 3, a linha B. Princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Aqui, esse é o último princípio que eu vou abordar aqui nessa aula. Tá? O princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ele é importante porque as contratações públicas, elas respondem em média por 15% do produto interno bruto. Os contratos públicos, em média, movimentaram nos últimos anos aproximadamente 500 bilhões por ano. Então vejam,
A licitação, ela é um forte instrumento de desenvolvimento econômico. Ou seja, se o Estado parasse de licitar, de contratar, o PIB cairia em torno de 15%, o que seria um desastre econômico, tá? Então, assim, a contratação ela deve ser direcionada para promover o quê? O desenvolvimento. Desenvolvimento econômico e social, tá? O desenvolvimento econômico e social é um objetivo da República Federativa do Brasil previsto no artigo 3º, inciso 2 da Constituição e 174, parágrafo 1º da Constituição Federal. E mais, o desenvolvimento como um todo é um direito fundamental decorrente da Resolução número 41/128 da Assembleia Geral da ONU. Ou seja, então o que se deve fazer? A licitação, além de ser um instrumento de obtenção da melhor proposta para a administração, ela também gera desenvolvimento econômico, porque ela gera contratos, ela gera atividade econômica, ela gera empregos, ela gera aumento da arrecadação. Ou seja, o desenvolvimento nacional ele é diretamente fomentado pelo alto volume de valores que decorrem das contratações públicas, tá? Só que é o seguinte, aqui vem uma questão importante. A contratação pública ela deve buscar o desenvolvimento não apenas econômico e social, mas também um desenvolvimento econômico e social sustentável. Ou seja, o que é um desenvolvimento econômico sustentável? É aquele que não é predatório aos recursos naturais existentes. Ou seja, eu não devo promover um desenvolvimento predatório dos recursos naturais, porque isso pode gerar uma paralisação da atividade econômica no futuro. Ou seja, eu não devo, aí vem questões práticas importantes, a administração pública não deve contratar empresas que não respeitem a legislação ambiental, porque isso estaria promovendo um desenvolvimento econômico não sustentável. Então, o que é um desenvolvimento nacional sustentável? É aquele que promove o desenvolvimento econômico com proteção ambiental, ou seja, não existe atividade econômica lícita no Brasil que não seja sustentável, que não respeite as normas protetivas do meio ambiente. Então, o que isso significa? Que a licitação, a contratação pública, ela além de ser um fator de peso no desenvolvimento econômico em razão dos altos volumes financeiros que decorrem dela, ela deve ser direcionada para a formação de relações jurídicas com agentes privados que tenham uma postura de defesa do meio ambiente, que tenham uma atuação econômica de sustentabilidade em relação ao meio ambiente. Bom, enfim, essa aula, então, ela chega ao seu final. Eu espero ter conseguido trazer uma visão geral de todos os princípios, da ampla gama de princípios existentes na Lei 14.133 de 2021, e que a boa compreensão desses princípios possa levar a uma melhor aplicação da Lei 14.133 e um melhor atingimento dos objetivos da República Federativa do Brasil e dos objetivos da licitação nacional, que é o desenvolvimento econômico sustentável, o desenvolvimento econômico e social, a melhor contratação pública, o fomento à ciência e tecnologia, enfim. É isso. Obrigado a todos.